Pessoal, hoje a gente vai começar a estudar a gravitação universal. Lembra lá atrás, nas nossas aulas sobre leis de Newton, que a gente estudou a força-peso? Se você tinha um objeto dentro de um campo gravitacional, surgia a força-peso, que era a força da gravidade. Legal, é essa força que a gente vai estudar, só que um pouquinho mais aprofundado. Antigamente, a força-peso era a força que o planeta Terra fazia sobre um outro objeto, desde que a massa desse objeto seja muito menor que a massa do planeta. Agora, a gente vai estudar quando você tem dois planetas massivos, muita massa, orbitando ao redor de um centro de massa. Ou um satélite, por exemplo, orbitando ao redor de um Sol, de um planeta, esse tipo de coisa, tá bom? E a gente vai estudar a força-peso. Ela vai ter uma carinha meio diferente, mas ainda é a força-peso, tá bom? Então, olha aí na sua tela o desenho que eu vou colocar para você agora. Bom, pessoal, aqui eu desenhei dois planetas que estão orbitando, certo? A gente sabe que objetos com massa vão atrair objetos com massa. É assim que a gravitação funciona. Esse planeta aqui, que é o que eu chamei de massa 1, vai atrair o planeta de massa 2. Essa bolinha aqui é o centro de massa desse, e essa bolinha é o centro de massa desse. A gente sabe que as forças de atração vão estar em cima de uma linha imaginária que liga esses dois centros de massa. Então vamos desenhar essa linha imaginária pontilhada bem aqui. Beleza, vamos agora desenhar as forças de atração. Bom, se o planeta 1 atrai o planeta 2, a força tem que estar desenhada no sentido de atração. Então, isso daqui vai ser a nossa força de atração, tá? Eu vou colocar ela negativa porque ela está apontando para a nossa esquerda e é um vetor. Agora, lembra da terceira lei de Newton? As forças surgem aos pares. Então, essa aqui, digamos que ela seja reação. Onde que vai estar a ação? Vai estar do outro planeta. Então, no outro planeta vai ter uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Olha só. Beleza, galera? Em módulo, essas duas forças são iguais. Então, eu vou escrever bem assim. Certo? E, ao invés de ficar colocando se é positivo ou se é negativo, eu vou simplesmente chamar isso aqui de força. Lembrando que quando eu coloco sem um vetor na cabecinha aqui em cima, já está subentendido que eu estou falando do módulo dela, certo? O módulo dessa força F é igual a uma constante, que a gente vai chamar de Gzão, é um G maiúsculo, certo? Multiplicada pelo produto das massas. A massa do primeiro planeta multiplicado pela massa do nosso segundo planeta. E isso aqui tem que estar dividido pela distância entre os nossos planetas ao quadrado. Beleza? Essa distância é a distância do centro de massa do primeiro planeta até o centro de massa do nosso segundo planeta. Estou desenhando bem aqui para vocês verem. Esse traço daqui seria a nossa distância. E ela tem que estar ao quadrado, tá ok? Gente, esse G, ele é uma constante. Então, ele vai ter sempre o mesmo valor. No sistema internacional, o valor dele é 6,7 vezes 10 elevado a 11. Com essas unidades daí, tá? Mas você não precisa ter isso aqui decorado não. Isso aqui geralmente eles dão nos exercícios. Belezinha? Vamos imaginar o seguinte agora. Eu tenho o nosso planeta Terra desenhado bem aqui. Eu vou botar um T de terra para a gente saber que é a Terra. Eu vou deixar que vários objetos caiam em queda livre dentro do seu campo gravitacional. Então, primeiro eu coloquei um livro, certo? Qual que é a massa do nosso planeta Terra? É uma massa muito grande, então eu vou chamar de mzão a massa dele. A massa desse objetozinho aqui eu vou chamar de mzinho 1, beleza? Ele não vai ser atraído? Beleza, por uma força F. A gente sabe que essa força F é a mesma força F que a gente acabou de calcular aqui, tá bom? Então, ó, vamos escrever a força para ele. Eu vou chamar de força 1 porque é do objeto 1. Vai ser igual a uma constante vezes a massa do primeiro planeta, ou do objeto, né? Vezes a massa do outro objeto, dividido pela distância entre eles. Gente, o que eu vou fazer aqui? Olha só. O raio do planeta Terra é a distância do centro de massa dele até a superfície, tá? Também tem a distância do objeto até a superfície, certinho?
Vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa distância aqui de d. Então a gente tem o raio e o d. Se esse objeto for solto bem próximo da superfície, você concorda que o raio da Terra vai ser muito maior que essa distância? Então, para a situação onde o raio da Terra é muito maior do que aquela distância, a gente pode fazer com que essa distância daqui da fórmula seja justamente o raio do planeta. Então aqui no lugar da distância, a distância entre os dois objetos, eu vou colocar o raio do planeta Terra ao quadrado, tá bom? Essa daqui é a força que vai puxar o nosso objeto 1 para baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse objeto e colocar um segundo objeto. Por exemplo, uma criancinha. Pronto, esse criancinha tem uma massa que eu chamei de M2. Ela vai ser atraída para baixo com uma força que eu chamei F2. Vamos colocar essa força bem aqui, ó. A força em módulo que vai puxar a criancinha para baixo vai ser uma constante, multiplicado pela massa do primeiro objeto, multiplicado pela massa do segundo objeto, dividido pela distância entre eles, que, novamente, vai ser o raio. Tá. Para vários objetos, você vai ter essa situação. Perceba o seguinte, ó. Nesses dois casos, tanto no F1 quanto no nosso F2, você percebeu que a única coisa que está mudando é o M1 e o M2, que é a massa dos objetos que caem. Sempre nesses casos, o G é uma constante, o raio da Terra nunca vai mudar e a massa da Terra nunca muda. Então isso aqui vai dar sempre uma constante. Opa, isso aqui também vai dar exatamente a mesma coisa. Constante. Então a gente pode pegar essa fórmula da gravitação universal e dar uma simplificada nela. Olha só. Essa parte que está dentro desse riscado de azul é o que a gente chama de aceleração da gravidade. Ou seja, é o que lá nas leis de Newton a gente chamava de G. Então a força de atração gravitacional, a força da gravidade, pode ser reescrita como sendo o valor desse G, dessa aceleração, multiplicado pela massa do objeto. Ou seja, essa força a gente vai chamar de força-peso. Então a gente tem que a força-peso vai ser igual a, vamos mudar a ordem dessas coisas aqui, massa vezes gravidade, que a gente aprendeu lá nas leis de Newton. Então a força-peso das leis de Newton é uma forma simplificada dessa forma aqui de atração gravitacional. Certinho, galera? Seguinte, tem alguns exercícios que ele pede para você calcular a aceleração da gravidade. Então é só você fazer isso. A aceleração vai ser esse Gzão multiplicado pela massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Tá? Então, geralmente, para fazer as contas, a gente vai ter essa equação daqui e essa equação daqui. Belezinha? Pessoal, então olha só, vamos fazer um exemplo rapidinho que já caiu no vestibular da UNB, só para a gente treinar esses conceitos. Olha só na sua tela ele. Eu coloquei de uma forma resumida os dados que a gente precisa e o enunciado das questões. Os dados que ele deu para a gente aqui, a massa de Marte é 10% da massa da Terra. E o Marte é menor, né? Aí ele falou que o raio de Marte equivale a 50% do raio da Terra. E ele também deu o raio de órbita, mas agora a gente nem vai usar essa informação daqui, só mais tarde. Aí ele foi lá e afirmou isso aqui, ó. Item 1. O peso do corpo, de um corpo qualquer, é 30% menor em Marte do que na Terra. Tá, a gente sabe que Marte tem menos massa que a Terra, então sim, as coisas lá pesam menos que na Terra. Só que vai ser exatamente 30%? Vai ser mais ou vai ser menos? Vamos descobrir agora. Olha só, a gente tem dois cenários. O corpo na Terra e o corpo em Marte. Então vamos começar escrevendo as informações para esse corpo na nossa Terra. Certo. Ele falou peso, então é a força de atração. Então vamos escrever a fórmula da força de atração. Força de atração na Terra vai ser uma constante gravitacional G, vezes a massa do objeto 1, que seria a massa da Terra, multiplicado pela massa do corpo que está caindo. Esse corpo eu vou chamar de M minúsculo, tá bom? Tudo isso aqui dividido pelo raio do planeta. Qual é o planeta que a gente está usando? A Terra. Então, ó, é o raio da Terra ao quadrado, certo?
Sempre que você vê Gzão vezes mt, m dividido por rt ao quadrado, significa que a força, peso na nossa Terra. Deixa essa informação guardadinha, que a gente vai usar daqui a pouco. Agora, a gente vai para o nosso segundo cenário, que é o cenário em Marte. Lá em cima, ó. Em Marte. A força de atração lá em Marte eu vou chamar de Fm. F em Marte. Vamos lá. Como que escreve ela? É a nossa constante, multiplicado pela massa do planeta, que é a massa de Marte, multiplicado pela massa do objeto, é o mesmo objeto. Tudo isso dividido pelo raio de Marte, ao quadrado, tá bom? Como que a gente compara isso com o que está na Terra? Tem que ter as mesmas variáveis. Então eu tenho que dar um jeito de pegar essa massa de Marte e escrever a massa da Terra. A mesma coisa com o raio, tá? Então agora vamos olhar lá nos dados. A gente viu que a massa de Marte pode ser reescrita em função da massa da Terra, certo? Porque a massa de Marte é 10% da massa da Terra. Então olha só, sempre que aparecer em física, matemática, 10% de alguma coisa. Esse 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Corta esse 0, então é 1 dividido por 10, ou seja, 0,1. Então, é como se no lugar desse 10% eu estivesse multiplicando a massa da Terra por 0,1. Então, aqui onde apareceu massa de Marte, no lugar eu posso colocar 0,1 vezes a massa da Terra. Então, isso aqui vai ficar desse jeito, ó. Uma constante vezes 0,1 vezes a massa da Terra vezes o nosso objeto. Tudo isso dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, a gente vai dar um jeito de pegar esse raio de Marte e transformar no raio da Terra. Aqui nos dados ele falou que o raio de Marte é 50% do raio da Terra. Lembra que esse 50% é a mesma coisa que 0,5. Então, onde aparece esse raio aqui, eu vou colocar 0,5 vezes o raio da nossa Terra, tá? E tudo isso aqui tem que estar ao quadrado. Vamos repetir tudo que está em cima, só que esse 0,1 eu vou colocar primeiro, porque está multiplicando, então não importa a ordem. Então eu vou ter 0,1 vezes a constante g, vezes a massa da Terra, vezes a massa do objeto. Aqui embaixo, ó, quando você tem coisas dentro de um parênteses ao quadrado, e elas estão multiplicando, é como se cada um deles ficasse ao quadrado. Então eu teria 0,5 ao quadrado vezes raio ao quadrado, tá? 0,5 ao quadrado equivale a 0,25. Aí você repete o raio da Terra ao quadrado. Isso aqui a gente vai separar em duas frações. Por que a gente vai fazer isso? Porque eu quis e porque a multiplicação pode. Se fosse soma ou subtração, não ia poder. Então você tem uma fração só com os números, que é 0,1 dividido por 0,25. E na outra fração você tem só as letras. G, massa da Terra, massa do objeto, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, tá bom? Gente, olha só, o resultado dessa continha aqui, de números, vai dar 0,4 vezes aquilo dali. Você percebeu que isso daqui é justamente as coisas que aparecem aqui na força da Terra? Então, essa fração que eu coloquei aqui é a mesma coisa que a força da Terra. Então, a gente pode falar que a força em Marte vai ser 0,4 vezes a força da Terra. E lembra que essa força daqui é o nosso peso? Então, o nosso peso em Marte é 40% do nosso peso na Terra. O item falou isso? Não, o item falou que é 30%. A gente acabou de ver que é 40%. Então, esse item daqui tá errado. Beleza? Vamos para o nosso segundo item agora. Bom, gente, nesse item ele afirmou que a aceleração na Terra é 40% menor do que a aceleração em Marte. De novo, a gente tem dois cenários, um na Terra e outro em Marte. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que no exercício passado, só que ao invés de usar a fórmula da força-peso, a gente vai usar a fórmula da aceleração. Então, vamos começar escrevendo as informações para a Terra. Certo? Então, sempre que a gente vê
Esse g multiplicado pela massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado quer dizer que é a aceleração na superfície do planeta Terra. Aí agora a gente vai escrever as coisas para Marte. Certo, vamos começar aqui, ó. A aceleração em Marte é a constante vezes a massa de Marte dividido pelo raio de Marte ao quadrado, certo? Vamos reescrever essa massa e o raio em função das informações da Terra. O G permanece. A gente já viu que a massa da Terra, de Marte, perdão, equivale a 0,1 vezes a massa da Terra. Legal. E o raio tem que estar ao quadrado, né? A gente já viu que o raio de Marte equivale a 0,5 vezes o raio da Terra. Bom, a gente já fez essas contas, né? Eu vou passar o 0,1 para cá. G vezes massa. Aqui embaixo também vai dar a mesma coisa que do passado. 0,25 vezes raio da Terra ao quadrado. Bom, essa continha aqui a gente já viu que dá 0,4. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem que a aceleração em Marte equivale a 0,4 vezes, lembra que isso daqui é a aceleração na Terra. Então tá, a aceleração em Marte equivale a 40% da aceleração na Terra. O que ele falou no enunciado? A aceleração na Terra é 40% menor que em Marte, certo ou errado? Se você estiver desatento, você fala que está certo, porque você vê aqui, ó, 40% menor. Aí você viu aqui, 40%. Legal. Só que olha o peguinha da questão. A gente achou a aceleração de Marte em função da aceleração na Terra. No enunciado, ele pediu a aceleração na Terra em função da aceleração de Marte. Então, a gente tem que isolar a aceleração da Terra. Então, pega esse 0,4 e passa para lá. Então, olha só. A aceleração na superfície da Terra vai ser igual à aceleração em Marte dividido por 0,4. Aí aqui a gente vai fazer uma continha, ó. Mantém o G. 0,4 é a mesma coisa que 4 dividido por 10, né? Eu vou ter divisão de frações. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se você fizer essa continha aqui, 10 dividido por 4 equivale a 2,5. Então, a gente chegou que a aceleração na Terra vai ser igual a 2,5 vezes a aceleração em Marte. Ou seja, a aceleração na Terra vai ser 2,5 vezes maior que a aceleração em Marte. Ele falou que era 40% menor. Não, vai ser maior. Então, por isso, esse item aqui está errado, certo? Pessoal, a gente já aprendeu a calcular a força-peso, que é a força de atração, e a aceleração, que uma coisa cai. Agora a gente vai estudar o seguinte: satélites orbitando um planeta. Imagina que você tem um planeta. Você tem um objeto aqui, um foguete. A gente quer fazer com que ele entre em órbita para começar a girar. Ele pode fazer isso com uma velocidade mínima. É essa velocidade mínima que a gente quer calcular aqui. Olha só o desenho que está na sua tela agora. Pessoal, então aqui a gente tem a Terra. Eu deixei desenhado o raio dela e falei que ela tem uma massa mzão. Aqui na superfície eu vou colocar um canhão. E ele vai disparar uma bola com uma velocidade. Ela vai sair com uma velocidade inicial, certo? Aí vai acontecer isso com ela. Ui, pá, ela vai cair. Aí você aumenta a sua velocidade. E aumenta de novo. Tá indo cada vez mais longe. Chega uma hora que você chegou exatamente na velocidade que ela precisa de perder contato com a Terra e começar a girar. Então vai acontecer isso. Ui, opa, entrou em órbita. Certo? Eu quero descobrir qual é a velocidade mínima. Claro, se eu tiver uma velocidade maior do que isso, eu continuo em órbita, continuo. Se eu tiver uma velocidade menor que isso, aí eu caio. Eu quero saber exatamente a menor velocidade para eu conseguir entrar em órbita. E essa velocidade em particular, a gente dá o nome de velocidade de escape, tá bom? Quais considerações a gente tem que fazer? Aqui no meu desenho está fora de escala, mas esse canhão vai estar bem aqui na superfície, né? Essa superfície aqui eu vou chamar de lugar 1. E lá em cima, quando ele entra em órbita, eu vou chamar de lugar 2, tá bom? Seguinte,
por conservação de energia, eu tenho que a energia mecânica no meu ponto 1 vai ser igual à energia mecânica no meu ponto 2. Se você não lembra aqui que a energia mecânica, já tem aula disso no canal, é só você procurar. Bom, a energia mecânica no ponto 1 vai ser a soma da energia cinética nesse ponto, somado com a energia potencial naquele ponto. A energia mecânica no ponto 2 é a mesma coisa, é a cinética naquele ponto, somado com a potencial naquele ponto, certinho? Certo. A energia cinética é massa da bola que está orbitando, tá? Que eu vou chamar de m minúsculo, vezes a velocidade mínima que ele precisa, que eu vou chamar de v ao quadrado, dividido por 2, somado com a energia potencial. Bom, essa energia potencial eu não vou demonstrar por quê, mas para esse caso ela é escrita como menos o gzão, massa da Terra, massa do objeto, dividido pelo raio da Terra. Gente, a diferença é que aqui tem que ser negativo e esse raio ele não está ao quadrado, tá bom? Se tivesse ao quadrado não ia ser energia potencial, ia ser força. Tá, igual a energia mecânica no ponto lá em cima. Quando o objeto está muito longe do planeta, a gente fala que a energia mecânica é zero, é nula. Então tudo isso aqui vai ser zero. Então a gente iguala a zero. Olha só o esquema. Tá vendo esse termo negativo? A gente vai passar para o outro lado positivo, certo? Então eu vou ter massa vezes v ao quadrado sobre 2 igual a g, mzão, mzinho, sobre o raio do planeta. Olha, apareceu a mesma massa dos dois lados, que é a massa do objeto. Então a gente pode cortar. Eu não quero essa velocidade, então vamos isolar ela. Eu vou colocar v ao quadrado igual a 2gzão, mzão, raio. Para eu tirar esse quadrado, como é que faz? É só tirar a raiz dos dois lados. Então a gente tem que a nossa velocidade de escape é a raiz quadrada de 2 vezes aquele g da constante, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio do planeta. Tudo isso tem que estar dentro da nossa raiz quadrada, tá bom? Então sempre que você tiver que fazer alguma conta com velocidade de escape, é só você já usar direto essa formulazinha daqui. Perceba que para atingir essa velocidade mínima, a massa do objeto que você quer colocar em órbita não interfere em nada. Só depende da massa do planeta, da gravidade. Na verdade, só depende da massa do planeta e do raio, certo? Só essas duas coisas que interferem. Pessoal, a gente acabou de entender como que calcula a velocidade de escape, que é a velocidade mínima para o seu corpo começar a entrar em órbita. Agora, uma vez que ele já está em órbita, aqui tem um planeta, aqui tem ele girando. Opa, está em órbita. A gente vai calcular a velocidade dele de órbita, certo? E essa órbita tem que ser circular, tá? Essa fórmula só funciona se a órbita for circular. Então, olha só na sua tela agora. Pessoal, agora a gente vai ter... O nosso corpo já entrou em órbita e agora ele está andando com uma velocidade constante, certo? Então, olha só. Ele vai ter sempre uma velocidade tangente à trajetória, que é a nossa velocidade. E ele vai ter sempre a força-peso apontando para o centro da trajetória, tá bom? Aí a gente vai escrever a segunda lei de Newton para ele. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a trajetória dele é circular, essa aceleração tem que ser centrípeta. Aí você tem que lembrar que a aceleração centrípeta é a velocidade dele ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Nesse caso, o raio é a distância do centro até aqui, tá? Já está incluso o raio do planeta e essa distância. Então, vamos supor que essa distância total a gente vai chamar de D maiúsculo, tá bom? Então a força resultante vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo D. Seguinte, na trajetória circular, a força resultante são as forças que atuam no raio, certo? A única força aqui que está atuando no raio é a própria força peso. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar a nossa força peso. Então, eu vou ter Gzão, massa do planeta, massa do objeto, dividido pela distância
ao quadrado, tá bom? Iguala com m v quadrado sobre d. Apareceu a mesma informação no denominador dos dois lados, só que aqui está ele multiplicado por ele, né? Então, um deles vai cortar com esse daqui. E essa massa corta com essa massa. Isolou o v, né? Legal, vamos tirar essa raiz quadrada. A gente tem que a velocidade de órbita vai ser a raiz quadrada de g vezes a massa do planeta dividido pela distância sem estar ao quadrado. Isso daqui vai ser a nossa velocidade de órbita. Certinho? Então, ó, falou velocidade de escape, você tem que usar essa daqui. Falou velocidade de órbita, é essa daqui. Fica atento que nessa velocidade de escape, a gente vai ter um 2 multiplicando. Nessa daqui, a gente não vai ter nada multiplicando. Beleza? Beleza. Agora que a gente já falou dessas coisas, a gente vai entrar nas leis de Kepler. São 3 leis. É tipo as leis de Newton, só que agora está funcionando para planetas que orbitam em torno de alguma coisa, tá bom? Olha só na sua telinha o esquema que eu vou colocar agora. Pessoal, então a primeira lei de Kepler, ela fala o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Então, olha só, se você não lembra lá da sua matemática, você tem aqui a sua circunferência, certo? Aqui tem um centro. O raio da circunferência é o mesmo em qualquer lugar que você pega para calcular. Agora, se você esticar essa região daqui, você vai ter uma elipse, que seria isso aqui. Mais ou menos. Aí o quão esticada ela tá, você vai ter a sua excentricidade, mas não importa por enquanto não. Você vai ter dois focos, um é mais ou menos aqui e o outro é mais ou menos aqui, tá? Então é como se o Sol tivesse em um desses focos, ou aqui ou aqui. Então vamos desenhar o nosso Sol bem aqui, ó. Certo. Aí você tem a Terra que está orbitando ao redor dele. Olha a Terra bem aqui. A trajetória que ela vai fazer é uma trajetória tipo assim. Beleza? Lembrando que ela sempre vai ter uma velocidade para cá. Show? O que eu gostaria de comentar com vocês? Esse lugar que está muito longe do Sol, a gente chama de afélio. Esse lugar que está bem pertinho é o periélio. Se essa trajetória fosse circular, o módulo dessa velocidade ia ser o mesmo em qualquer ponto, certo? O que a gente observa? À medida que ele vai chegando perto do Sol, essa velocidade vai aumentando. Então, nesse ponto, que é onde o raio é o menor, é errado chamar de raio, mas vamos chamar, tá? Nesse ponto daqui, a nossa velocidade vai ser máxima. E, à medida que ela se afasta, a velocidade de módulo vai diminuindo. Então, nesse ponto, que é o ponto mais distante do Sol, a gente fala que a nossa velocidade vai ser mínima, tá bom? Pessoal, a segunda lei de Newton fala que, a segunda lei de Kepler, perdão, fala que durante a órbita de um planeta, seu vetor posição percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Professor, o que é o vetor posição? É um vetor que vai ligar o Sol ao planeta. É como se fosse uma espécie de raio, só que a gente sabe que isso aqui não é raio. O que vai acontecer? Quando esse planeta está aqui, a gente vai marcar o tempo. Tem um tempo 1. Aí ele sai, ele anda, e quando ele chega bem aqui, a gente vai marcar o tempo, T2, e vai ver onde que vai estar o nosso vetor posição. Vai estar bem aqui. Certo? Daqui até aqui, ele levou um certo intervalo de tempo. E o vetor posição percorreu essa área que eu estou destacando aqui para vocês. Tá bom? O que a gente vai fazer? Espera esse planeta ir para outro lugar de órbita. Por exemplo, aqui. Vamos desenhar um vetor posição, tá? Aqui. Bom, se a gente for cronometrar aonde que ele vai estar no mesmo intervalo de tempo, ele vai estar mais ou menos por aqui. Então vamos desenhar o raio dele. Aqui. Esse intervalo de tempo foi o mesmo que do outro lugar. Então quer dizer que essa área tem que ser a mesma área que anteriormente. É simplesmente isso que fala a segunda lei, tá? Pessoal, imagina o seguinte, terceira lei de Kepler. Você tem aqui o Sol e você tem aqui a órbita de algum planeta
Esse planeta eu vou chamar de planeta 1, certo? Você pode medir na elipse essa parte e essa parte daqui, tá bom? Essa distância daqui, que seria tipo metade do, abre aspas, diâmetro, a gente vai chamar de raio de órbita 1, ou seja, raio de órbita do planeta 1. Aí você vai pegar um outro planeta que está mais distante. Então, a trajetória dele é essa daqui. Se a gente for calcular o raio de órbita dele, agora é tudo isso daqui. Aqui tem um planeta que eu vou chamar de planeta 2. Então, esse é o raio de órbita do 2. O que a terceira lei de Kepler fala? Ela fala que o período que um planeta leva para completar uma volta aqui, lembra que período é um t, tá? Esse período ao quadrado é proporcional a esse raio de órbita ao cubo. Para a gente pegar esse sinal de proporção e transformar numa igualdade, a gente tem que multiplicar por uma constante. Então, eu vou falar que o nosso período ao quadrado vai ser igual a uma constante qualquer, que eu vou chamar de k, multiplicado pelo raio de órbita ao cubo. Então, se a gente isolar essa constante, a gente tem que o período ao quadrado dividido pelo raio de órbita ao cubo vai ser sempre a mesma coisa, certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Para o planeta 1, o período dele ao quadrado dividido pelo raio de órbita dele ao cubo é igual a uma constante. Se você chegar no planeta 2 e medir as mesmas coisas, ou seja, o período dele ao quadrado dividido pelo raio dele ao cubo, vai dar a mesma constante. Então eu posso igualar essas duas constantes, porque constante é igual a constante. Então, para um sistema, para um par de coisas que orbitam, eu posso escrever a seguinte relação: o período do primeiro deles ao quadrado dividido pelo raio de órbita dele ao cubo vai ser igual ao período do outro ao quadrado dividido pelo raio de órbita do outro ao cubo. Isso daqui é o que a gente chama de terceira lei de Kepler. Vamos fazer um exemplo disso aqui que caiu naquele mesmo vestibular de 2014. Certo, pessoal? Olha só. Com aqueles mesmos dados daquele exemplo, ele fez essa afirmação daqui, ó. O ano marciano é 3 meios elevado a 3 meios vezes o ano terrestre. O que você tem que entender aqui, ó? Quando ele fala ano marciano, ele está falando do tempo que leva para o Marte dar uma volta no Sol, ao redor do Sol. Ou seja, isso aqui é o período de Marte. E quando ele fala ano terrestre, é o tempo que leva para a Terra dar uma volta no Sol, o período da Terra. Então tá, pela terceira lei de Kepler, a gente pode escrever isso daqui, ó. O período na Terra ao quadrado dividido pelo raio de órbita na Terra ao cubo tem que ser igual o período de Marte ao quadrado dividido pelo raio de órbita de Marte ao cubo. Aí o que eu vou fazer? Tá vendo o raio de Marte? O raio de órbita? Eu vou passar ele multiplicando para o outro lado. Então eu vou ter que o período de Marte ao quadrado é igual a raio de Marte ao cubo vezes período da Terra ao quadrado dividido por raio da Terra ao cubo, certo? A gente vai separar isso aqui em duas frações, olha só. Tá vendo que nessa fração daqui, tanto o numerador quanto o denominador estão elevados a 3? Nesse caso, eu posso colocar esse elevado a 3 fora do nosso parênteses, né? Então a gente pode reescrever isso dessa forma daqui, ó. Agora eu vou fazer uma série de substituições. Pessoal, vocês lembram que ali no enunciado ele falou que o raio de órbita de Marte equivale a 1,5 vezes o raio de órbita da Terra? Então, onde aparece raio de Marte, eu vou colocar 1,5 vezes o raio de órbita da Terra. Aí eu vou dividir aqui embaixo pelo raio da Terra. E aqui ele vai dar 3. Perceba que aqui apareceu a mesma coisa em cima e embaixo. Raio da Terra, raio da Terra. Então a gente pode simplesmente cortar. Então a gente tem essa informação daqui, ó. Gente, o pulo do gato tá bem aqui, ó.
1,5. Você tinha que saber que 1,5 é o resultado de 3 dividido por 2, certo? Então é a mesma coisa escrever 1,5 ou 3 sobre 2. Então, ao invés de escrever 1,5, eu vou colocar 3 sobre 2. Por quê? Porque é o valor que ele deu pra gente no enunciado. Eu quero fazer com que a minha conta chegue perto do que ele deu pra gente. Então, olha só. Eu vou ter esse daqui ao quadrado igual a 3 meios elevado a 3 multiplicado por isso daqui ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu quero isolar esse TM, que isso aqui é o ano marciano. Eu quero escrever o ano marciano em função do ano da Terra. Se eu quero isolar ele, eu vou tirar a raiz. Então, eu vou ter que o ano marciano vai ser raiz quadrada de tudo aquilo que já tinha lá. Então, eu vou ter 3 meios elevado a 3 multiplicado pelo ano da Terra ao quadrado. Certo? Pessoal, é o seguinte, sempre que você tem uma multiplicação, você pode separar isso aqui em duas raízes. Então, eu estaria uma raiz assim, 3 sobre 2 elevado a 3, multiplicado por uma raiz t ao quadrado. Lembra que alguma coisa ao quadrado vai cancelar com a raiz? Então, esse quadrado corta com essa raiz. Então, eu posso escrever assim, ó, o ano marciano vai ser igual a esse número daqui, raiz quadrada de 3 meios, elevado a 3, multiplicado pelo ano da Terra. Legal. Agora, aqui a gente vai fazer aquele esquema. Em matemática, vocês aprenderam o seguinte. Eu tenho a raiz quadrada de um número, por exemplo, elevado a 3, vai. Se essa raiz não tem nenhum número aqui, quer dizer que ela é quadrada. Ou seja, é como se tivesse um 2 aqui, não é? Você pode escrever isso aqui em forma de potência. Lembra aquele esquema de quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol? Imagina que tem um Sol aqui. O 2 está no Sol, então ele vai para a sombra, ou seja, ele vai ficar para cá. O 3 está na sombra, então ele vai para o Sol. Então sempre que você tiver uma raiz quadrada, ou uma raiz de qualquer grau, você pode reescrever em função de expoentes. E é isso que a gente vai fazer aqui. Olha só. Certo, essa raiz aqui é como se tivesse um quadrado aqui, né? Então, ó, vai ficar, quem está no sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. E multiplica pelo esse aqui. Então, chegamos na nossa resposta. Olha só, o ano marciano equivale a 3 meios elevado a 3 meios vezes o ano da Terra. Então, esse item está C de certo.